Boa tarde, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, né, do primeiro semestre do curso de Agronomia da FACIAGRA. Estamos retomando aqui a nossa aula de Física, por enquanto sem ninguém, online. Então eu solicito a vocês que vejam essa aula até o fim, onde eu vou cobrar questões aqui daquilo que virão, né, questões que aparecerão na nossa avaliação, né? Aí manda aí muito ão. Então fiquem ligados, não deixem de estudar, aproveitem todos os momentos para isso, beleza? Então hoje a gente vai começar a parte da física que se chama dinâmica, né? Deixa eu ir fechando aqui para deixar só aqui já fica melhor. Então a gente vai estudar a parte da física que se chama dinâmica. Como é que a gente divide a física, no caso, didaticamente, a mecânica, né? A gente está estudando mecânica. Física no primeiro semestre de curso universitário é a física mecânica. Então, na mecânica, a gente divide dessa maneira. A cinemática, que a gente terminou semana passada. Vou gravar mais aulas para vocês aqui, né, sobre mecânica. Tem a dinâmica e a estática, que alguns autores colocam dentro da dinâmica, né? Estática. Só é feio para escrever, só que eu podia escrever, mas deixa assim que eu puxo algumas coisas aqui. A cinemática é a parte, porque a mecânica estuda o movimento dos corpos, dos objetos. Então tá aqui, né? Envolve o estudo do movimento dos objetos. A mecânica, né? Estuda o movimento dos objetos. Beleza, está até aqui embaixo, não tinha nem lido. A cinemática estuda esse movimento sem considerar as causas do movimento. Sem considerar as causas do movimento. Ou seja, aceleração não é causa de movimento. Eu tenho velocidade, que não é causa de movimento. Aqui, velocidade, aceleração, que não são causas de movimento. Foi tudo aquilo que a gente estudou, né? Deslocamento, distância percorrida, no caso, velocidade, aceleração, tudo isso faz parte da cinemática. Estuda o movimento dos corpos, dos objetos, sem considerar suas causas. A dinâmica já é a parte da mecânica que estuda o movimento dos objetos, considerando as causas do movimento. Então, eu vou trabalhar com grandezas que causam movimento. Ou seja, a velocidade é consequência do movimento, a aceleração é consequência do movimento, a distância percorrida, o deslocamento são consequências do movimento. Mas a força aqui é uma causa do movimento. É uma causa do movimento. Aqui a literatura ainda diz que a causa é sempre uma força. Eu posso até considerar, né? Porque de força a gente tem outras grandezas. A gente tem o trabalho, a gente tem o impulso, a gente tem a quantidade de movimento, que é o momento linear. No ensino superior a gente trata como momento linear. Até a gente vai ver uma reescritura da segunda lei de Newton. Porque, na verdade, quando a gente estuda no ensino médio que a segunda lei de Newton diz que a força é proporcional, óbvio, à aceleração, e quem liga essas proporções é uma grandeza denominada como massa. Newton não escreveu dessa maneira, porque a aceleração é uma grandeza que surge até, acho que cerca de 100 anos depois da morte de Newton. Até Newton, até um pouco pós-Newton, a grandeza, a consequência do movimento conhecida, trabalhada, era velocidade. E Newton definiu a força a partir da velocidade, não da aceleração. É por isso que a gente vai começar a pensar nessas questões. E a força, ela age sobre o objeto mudando a sua velocidade. A força tem alguns termos coloquiais, como foi colocado aqui, né? Como empurrão, puxão, tudo isso está ligado com força. Força, que a força esteja com você. Beleza?
Então, a primeira grandeza que a gente vai estudar da dinâmica, ou seja, considerando a causa dos movimentos, a causa do movimento dos objetos, será a força. E a força tem a ver com Newton. Óbvio, tem Galileu, Kepler e Newton, todos trabalhando, falando de força, né? Como diz aqui, a mecânica newtoniana. A gente divide a física, na verdade, em 3 grandes gerações. Graças a pessoas tipo Newton, tipo Einstein, que fizeram a física ser dividida dessa maneira, porque a gente estuda a mecânica, beleza. A gente está estudando mecânica. Dentro da mecânica a gente está estudando o quê? Dinâmica agora, né? Dinâmica. Ok. Só que a gente estuda a dinâmica, a mecânica newtoniana, de Newton, de Isaac Newton. A gente estuda essa mecânica. A gente vai ver qual é a diferença, porque a mecânica newtoniana ela vale para a gente no planeta Terra. Então vamos dizer que aqui eu tenho o planeta Terra, aqui. Aí o que é que acontece? A nossa mecânica newtoniana ela vale para quem tiver aqui dentro do planeta Terra. Então eu tenho aqui o planeta Terra. Pronto. Porque a velocidade da Terra é muito pequena. A gente vai ver em relação à luz. Muito pequena, né? Assim, muito pequena, menor igual não. Muito menor é assim. Que é a velocidade da luz. O que é que acontece? A mecânica newtoniana ela não pode ser aplicada a todas as situações. Como eu disse, com velocidades altas, né? Com velocidades muito grandes, comparáveis à velocidade da luz. Ou seja, a mecânica newtoniana não vale. O que vale é a teoria da relatividade de Einstein, que não é objeto do nosso curso de agronomia, estudar mecânica einsteiniana, né? Nem a mecânica quântica, porque eu tenho dimensões de corpos muito pequenas que a gente às vezes não entende porque as relações de forças entre esses corpos. Então, a relação de forças entre esses corpos será explicada nessa relação a partir da mecânica quântica e a gente também não estuda tal parte, tal mecânica, né? Então, como diz aqui, a mecânica newtoniana é um caso muito particular destas 2 teorias mais abrangentes, mas ela vale na Terra, ela vale no sistema solar, para corpos também não muito pequenos, nem corpos com velocidades altas, né? Vale no sistema solar também. Então, mesmo assim, é um caso particular muito importante. Ela pode ser aplicada ao estudo do movimento dos mais diversos objetos, desde muito pequenos, não tão muito pequenos, né? Mas muito pequenos, quase dimensões do tamanho de um átomo, até objetos muito grandes, galáxias, aglomerados de galáxias e etc. Então, a gente consegue, com a mecânica newtoniana, esse meio termo, né? Eu tenho a linha do universo aqui, eu digo que eu tenho esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui. Newton vale nesse caminho. Newton vale nesse caminho aqui. Ou seja, coisa pequena vem a mecânica quântica e coisa com velocidade muito alta vem a mecânica de Einstein. Beleza, né? Então vamos definir o que é força. Uma coisa importante é a gente definir o que é força. O que é força, né? Força é um empurrão ou um puxão. A ideia que temos de uma força é que ela é um empurrão ou um puxão. Isso é uma ideia nossa do dia a dia. Mas a gente vai aperfeiçoar essa ideia daqui a pouco. Mas por enquanto ela é uma definição bem-vinda para a gente entender algumas coisas. Ou seja, a força é um empurrão, vou empurrar alguma coisa ou vou puxar alguma coisa, né? Comecem a pensar em relação a isso. Uma força representa uma ação sobre um objeto. Forças não existem isoladas dos objetos que as experimentam, que as recebem. A força, ela vai agir sobre um objeto. Eu tenho que empurrar um objeto ou puxar um objeto. Esse empurrão, puxão vai ter tração, a gente vai ter tudo analisar.
vamos dizer que eu aplico uma força aqui. E aí, o que é que está acontecendo? Ah, no ar. Beleza, só que me interessa fisicamente, agora não. Mas se eu pego, empurro o mouse aqui para aparecer isso aqui, para eu escrever, é uma força que me interessa. Eu estou agindo sobre o mouse, empurrando aqui e clicando dessa maneira. Então, você entendeu? Quem aplicou a força sobre o mouse? Eu. Então, a força requer o quê? Um agente. É algo ou alguém que atua ou exerce poder. Isto é, uma força possui causa específica e identificável. Causa específica e identificável. Outra questão, uma força é um vetor. Lembra de grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? A força é um vetor. Eu preciso de intensidade, que é o valor, sua unidade, direção e sentido. Aí, isso é o vetor. A força precisa desses conceitos para ser definida. Então, a força é um vetor. Então, tem aqui, né? Se você empurra um objeto, pode empurrá-lo suave ou fortemente, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Para qualificar o empurrão, você precisa especificar um módulo e uma orientação, né? Direção e sentido. Eu posso ter força de contato, eu posso ter força de contato, é uma definição importante. Força de contato. Existem dois tipos básicos de força, dependendo se o agente toca ou não no objeto. Forças de contato são aquelas exercidas sobre um corpo através de um ponto de contato com algum ponto do mesmo. Ou seja, eu tenho que ter o contato entre dois corpos. O bastão deve tocar a bola a fim de rebatê-la, né? Se for no beisebol. Uma corda deve ser amarrada ao objeto para a gente puxá-lo. A maioria das forças que abordaremos são de contato, né? Vamos dizer que eu tenho um corpo aqui, tem outro corpo aqui, e você pega e empurra. Você, né, está empurrando esse corpo aqui. Ou seja, você está empurrando o contato da sua mão com esse corpo, desse corpo com esse outro corpo para poder empurrar ambos. Então tem o quê? Essas questões da força de contato. Só que eu tenho forças de ação à distância. A chamada força magnética, se você pegar dois ímãs, ou um ímã e algo tipo ferro, propriamente dito, né? Que seja magnetizável, você consegue empurrar mesmo à distância. Quando a gente solta alguma coisa aqui, essa coisa cai. Por quê? Porque existe uma força à distância, que é chamada força gravitacional. Então, essa força que a gente tem tanto falado aqui, ela pode ser de ação à distância. A maioria das forças, força de contato é força de contato, só que eu tenho forças à distância. As mais conhecidas, a força magnética, que a gente chama de FB, que não é conceito nosso da mecânica, e a força gravitacional, que a gente estuda na mecânica. Ela vai ter, até receber sobre a Terra um nome específico, que a gente denomina de peso. E aí eu vou falar, né? O peso, ele é uma força que age à distância, né? Na verdade, é o centro da Terra puxando a gente para lá, para o centro da Terra. E por que a gente não vai para o centro da Terra? Porque tem um solo aqui no intermediário entre nós e o centro da Terra, né? No nosso modelo de partícula, os objetos não podem exercer forças sobre si mesmo. Ou seja, um objeto não exerce força sobre si próprio, né? Sobre si mesmo. Uma força sobre o objeto era sempre um agente externo, ou uma causa externa ao objeto. Então, comecem a fixar esses conceitos, que eles são importantes para a gente fazer as análises. O vetor força, eu não vou entrar muito em detalhe em vetor, né? Mas é só para a gente se ligar aqui, ó. Porque a gente vai fazer muitos diagramas de vetores a partir de forças. Forças externas exercidas sobre os corpos, para a gente visualizar melhor. Eu quero visualizar. E aí, uma vez que estamos usando o modelo de partícula, que não são corpos extensos, né? No qual os objetos são considerados como pontos, o processo de desenhar um vetor força ele é direto. A gente vai ver na prática. Mas eu tenho que representar o objeto como uma partícula, primeira coisa. Segunda coisa, localiza a cauda do vetor força sobre a partícula, ou seja, o que é que eu chamo, né? Início e fim, né? Origem e extremidade.
é a origem, né? O que é que esse autor chama aqui de cauda é a origem, que foi a minha denominação para vetor, né? Origem. Desenho o vetor força como uma seta com orientação apropriada, saber, direção e sentido correto, com comprimento proporcional à intensidade da força. Denote o vetor adequadamente. É isso a gente já sabe. Então, eu só estou rememorando aqui. Tudo isso a gente já sabe. Por quê? Porque eu vou ter um combinado de forças. Eu vou combinar forças. E aí? Aí eu preciso exatamente entender vetorialmente essa força. Imagine uma caixa sendo puxada por duas cordas, cada qual exercendo uma força sobre a caixa. Como a caixa reagirá, né? Aí você tem, ó, esse vetor força 1 para cá, ele força 1 para cá, eu tenho o vetor força 2 para cá. E aí? Qual é o vetor resultante, né? A força resultante é dado pela soma vetorial de todas as forças. A gente já sabe, vetor resultante é a soma dos vetores. Assim, eu posso usar aquela regra de um vetor seguido do outro, ou posso usar a regra do paralelogramo. Até aqui mais fácil é a regra do paralelogramo para saber para onde vai meu vetor resultante. Vou usar aqui para vocês perceberem. Lembra? Ó, traça um paralelo àquele vetor, passando pela extremidade do outro. Traça um paralelo, óbvio que tem que ter um junto do outro aqui, né? Vamos dizer que eles continuem e cheguem aqui, né? Eles estão aqui. Traça um paralelo ao outro vetor. Pronto, tracei duas paralelas. E o vetor resultante, no caso, na regra do paralelogramo, é que sai da origem comum à diagonal do paralelogramo. Esse é vetorialmente a força resultante. Vetorialmente. E aí, qual é o seu módulo? Aí a gente utilizaria o que? A lei dos cossenos para determinar o módulo. Ou então a questão das projeções, IJ, altamente importante aqui para a gente utilizar. Lembra que a gente viu em cálculo, até trabalhou também em física, aqui vai servir, ó, vai adiantar o nosso serviço. Você vai pegar o vetor F1, projeta em X, Y e projeta em YJ. O F2 ele já é Y, se a gente pensar na horizontal, né? Ou seja, já adianta o serviço. E o módulo é o que? A raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha como é rápido. Melhor até do que a lei dos cossenos. Mas se precisar usar a lei dos cossenos, a gente lembra aqui. Então, a força resultante ela também é denominada de força total. É bom a gente ter esse conhecimento, né? O vetor resultante aqui vai ser uma força resultante, que vai ser denominada de força total. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de forças. Aí dou uma pausa aqui, na verdade, ou vou fazer outro vídeo. Por quê? Porque aí eu divido os vídeos. Vou fazer 3 partes desse conteúdo aqui. 2 de teoria, para não ficar vídeos longos, que eu quero que vocês vejam até o fim. E 1 de exercício. E no de exercício eu vou dizer, ó, esse exercício aqui vai cair na prova. Vou tentar algum inédito até, procurar nas minhas coisas do meu livro que eu fiz há muitos anos. E vou botar lá. Eu quero ver vocês, vou pescar, vou filar, vou colar para resolver aquelas minhas provas online. Aí é inédito. Mas no meu vídeo vai estar. Então quem acompanhar vai saber. Beleza? Então, um catálogo de forças. Quais são as forças importantes que nós vamos trabalhar na dinâmica? Eu tenho a força da gravidade, que ela é o quê? Como eu disse, né? Na verdade, 2 corpos, já dizia o próprio Newton, na lei da gravitação universal. Eu tenho 2 corpos, aqui, né? Deixa eu desenhar. Um corpo aqui e vou desenhar outro corpo com outra cor. Beleza. O que é que acontece? Se eu tenho 2 corpos, o campo gravitacional de um vai agir no campo gravitacional do outro e vice-versa. É força de ação à distância. Se eu tenho massa, eu tenho essa força de ação à distância. Óbvio que a gente sente quando a Terra nos puxa, mas eu estou puxando esse computador, o computador está me puxando, estou puxando o mouse está me puxando, mas por que ele não vem? E por que eu não vou? Porque a nossa massa são massas pequenas em relação ao universo, em relação ao sistema solar, se a gente for pensar. Mas são massas pequenas em relação à grandeza lá, que a gente chama de constante da gravitação universal. Não consegue
mensurar. Pode ser que o movimento aqui seja de menos de 1 milímetro, menos de 1 micrômetro. E aí a gente não percebe, mas dois corpos têm essa força gravitacional, um agindo sobre o outro, sempre. Mas quando é a Terra agindo sobre nós, a gente vai chamar de força-peso. Essa força gravitacional, que deve surgir mais adiante. Só para a gente se ligar aqui, né? Como dizia minhas alunas, se liga, né, professor? Se liga, né? Então, gravidade. Uma pedra em queda é puxada para baixo pela Terra através da força de ação à distância da gravidade. A gravidade, o único tipo de força de ação à distância que encontraremos na parte desse curso, a gente não vai trabalhar com força magnética, mantém a gente sobre uma cadeira, mantém os planetas em órbita em torno do Sol, determina a forma da estrutura de larga escala do universo. O puxão gravitacional de um planeta, cadê aqui? Deixa eu zerar aqui. O puxão gravitacional de um planeta sobre um corpo em sua superfície ou próximo dela é chamado de força gravitacional, não só de um planeta em relação ao outro, de um corpo em relação... Todo mundo está atraindo todo mundo. A força gravitacional é força de atração. Todo mundo está atraindo todo mundo. Então, a gente, no caso da Terra nos puxando, a gente da força gravitacional é o próprio planeta todo. É o planeta inteiro que puxa o objeto. Então, vamos dizer, eu tenho a Terra aqui e você sobre a Terra. A Terra está puxando você com a força gravitacional e você está puxando a Terra. É a mesma história, porque a Terra não se move e eu, quando eu pulo daqui, eu vou para a Terra. É exatamente no intuito da gente conhecer essa força que nos puxa, essa força-peso. Eu não consigo movimentar, no caso, só botar aqui, né, me fixar aqui, eu não consigo puxar a Terra, porque a massa da Terra é muito, 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 muito maior em relação à nossa massa. É por isso que eu não consigo fazer isso, né? A Terra me puxa, eu puxo a Terra também, mas a Terra não se move, pela questão de diferença entre as massas. Eu tenho a força elástica de uma mola. As molas, elas exercem uma das forças de contato mais comuns. Uma mola pode empurrar quando ela é comprimida, nesse caso aqui, ou puxar de volta quando ela é esticada. Essa força eu vou denominar aqui no caso de força elástica de uma mola, né? Então, quando eu puxo o corpo para cá, na verdade, né, quando eu comprimo, vamos pensar o seguinte, eu estou puxando o corpo para cá. A mola quer fazer o quê? Quer fazer voltar, quer restaurar. No caso aqui, né? Ela quer puxar o corpo de volta quando a mola é esticada. E quando eu empurro a mola, ou seja, eu estou comprimindo a mola, ela quer me empurrar de volta. Ela quer me empurrar de volta. Então, são essas questões dessa denominada força elástica. A força elástica, na verdade, ela não só aparece nas molas, né? A mola, ela é uma forma didática da gente mostrar, mas até no caso de concreto armado, a gente calcula a força possível elástica de um concreto armado para saber se ele vai sofrer tração ou não, de acordo com o intuito daquele concreto armado. Se for uma ponte, um viaduto, a gente precisa fazer todos esses cálculos para poder saber. Ou seja, a gente calcula a força elástica de um concreto armado, mas ali não é mola, sim, mas o intuito é calcular essa força aqui aplicada, né? Quando a gente aplica sobre o concreto armado também nos devolve, né? Uma força de contato. Eu tenho a força de tensão, ou força chamada também de tração. Deixa eu só ver aqui e trabalhar aqui. Eu vou até força de atrito. Eu tenho a força de tensão, também denominada força de tração, também é conhecida como atração. Por quê? Porque aparece onde? Em barbante, em corda, em arame, quando puxa um objeto. Ele vai exercer uma força de contato que chamamos força de tensão ou tração, dado pela letra maiúscula T. A orientação da força é a mesma do barbante, ou seja, se eu estou puxando, eu aqui, estou puxando esse corpo de 2 quilos, e aqui eu tenho 3 cordas, no caso, esse corpo está puxando, aqui eu tenho uma força de tração aqui, e a gente vai ver pela terceira lei de Newton, ação e reação vai ter essa mesma força aqui, né?
Vamos pensar aqui, né? O corpo de 2 puxa o de 5, na verdade eu estou puxando de 2, o de 2 puxa o de 5, o de 5 puxa o de 3, ou seja, eu vou ter tração aqui também, e o de 3 puxa o de 10. Ou seja, eu vou ter essas 3 trações. Eu vou ter mais 3 pela ação e reação. Mas a gente começa a entender que eu vou ter 3 trações aqui que me interessam. Aqui, no caso de determinação de arado, essas outras coisas que a gente vai ver mais interessantemente para o nosso curso. Não nos interessa ver microscopicamente o que é que acontece na tração, não é intuito da mecânica newtoniana, né? Mas aí mostra a questão atomística, que são conceitos macroscópicos aí. Eu tenho a força normal. A força normal, ela aparece pela reação de uma força de contato. Porque, deixa eu fazer o desenho aqui. Como eu disse, né? Eu tenho a Terra. Aqui desenhar a Terra. E sobre a Terra tá, vamos dizer, eu coloco uma cadeira. Vou desenhar aqui, né? Eu coloco uma cadeira ou qualquer coisa, né? Coloco uma cadeira bem, um desenho bem bonito aqui. E sobre a cadeira tá você. Ou eu, qualquer um. Aí tá aqui. Aí eu sei que pela força à distância gravitacional, a Terra me puxa. Vou desenhar aqui com um vetor. A Terra me puxa aqui e eu puxo a Terra. Beleza. Aí o que é que acontece? Só que a Terra está me puxando aqui, o meu par, ação e reação, na verdade, é a força gravitacional que a Terra me puxa e a força gravitacional que eu puxo a Terra de volta. É meu par, ação e reação. Só que como a Terra está me puxando, eu estou empurrando a cadeira também. Eu estou empurrando a cadeira também. Coincidentemente com a mesma força. Essa força gravitacional, que aí eu vou denominar como peso nesse caso. Eu estou empurrando a cadeira para baixo. E a cadeira vai me devolver. Quando a cadeira me devolve, a gente vai denominar de força normal. Não só a cadeira, né? Qualquer coisa. Aqui é um exemplo que eu estou falando. É um exemplo que eu estou falando. Então, se você se sentar no colchão de molas, estas molas serão comprimidas aqui. E, consequência disso, exercerão uma força orientada para cima sobre você. Que foi o que eu falei da cadeira, né? A gente sobre a cadeira está devolvendo uma força para cima. Aí fala de mola, né? Molas mais duras sofreriam menor compressão, mas ainda exerceriam forças orientadas para cima contra a gente, né? Que está lá sobre o colchão. Pode ser que a compressão das molas extremamente duras seja mensurável apenas por instrumentos sensíveis, né? Que é onde a gente vai chegar para determinar essa força normal. Pronto, sobre a mesa é como um agente sobre a cadeira lá que eu coloquei, né? Um livro sobre a mesa, o livro vai aplicar a força gravitacional que a Terra está puxando ele para o centro da Terra sobre o tampo da mesa e o tampo da mesa vai devolver essa força. Que o tampo da mesa não pode necessariamente não vai se flexionar, não vai se curvar, só que vai devolver essa força que a gente vai denominar de força normal. E vai ser dada por, ele diz aqui por N, né? Essa literatura normalmente aparece como N maiúsculo ou Fm, para dizer que é força normal. Aqui, né, dá alguns dos exemplos que a gente pode ler depois na própria apostila, né? A força exercida pelo tampo da mesa é vertical, é de volta, né? Normal vem da literatura da matemática, né? Eu imagino que eu tenho um corpo aqui, qualquer, vou fazer o desenho aqui, e eu traço uma tangente aqui. E eu traço uma tangente. Uma reta tangente, essa circunferência vai tocar em um ponto só. E a normal, no cálculo a gente diz o seguinte, a gente pega o ponto tangente e traça uma perpendicular. Traça uma perpendicular. Então, essa perpendicular aqui é a normal, não é força. Estou falando de cálculo vetorial. Esse vetor é o vetor normal. Aí, por analogia, a gente utiliza na física para forças perpendiculares àquela reta que a gente está aplicando ali, né? Naquela situação. Aí, por isso que a gente chama de força normal.
Aí eu tenho, por fim, nessa aula, a força de atrito. Como é que ocorre a força de atrito? A força de atrito, ela aparece pelo contato entre dois corpos. Um corpo pode deslizar mais fácil sobre o outro ou de forma mais difícil. Quem vai dizer, quem vai mensurar o jeito mais fácil e o jeito mais difícil é o que a gente vai denominar de força de atrito. De força de atrito. Certamente você já descobriu que pode deslizar mais sobre uma camada de gelo do que no asfalto. Você também já sabe que a maioria dos objetos ficam parados sobre uma mesa, sem deslizar para fora dela, mesmo se a mesa não estiver perfeitamente nivelada. A força responsável por esse tipo de comportamento é o atrito. O símbolo do atrito, ele usa aqui o F minúsculo, eu gosto de F maiúsculo, feito eu coloquei ali na normal, AT, para dizer força de atrito. O atrito, como a força normal, ele também é exercido por uma superfície. Aí vem a diferença que eu falei anteriormente. Enquanto a força normal é perpendicular, a força de atrito ela é tangente. Então, naquele desenho que eu botei o vetor, aquele vetor é perpendicular. Se eu colocasse o vetor tangente ali, eu teria a força de atrito. O atrito surge quando átomos de um objeto e da superfície move-se um em relação aos outros, né? A gente está vendo a teoria, depois a gente vai ver casos práticos disso daqui. Quanto mais rugosa for a superfície, mais estes átomos serão forçados a se aproximar. E, consequentemente, a força de atrito vai aumentar. Então, quanto mais rugosa é a superfície, maior será a força de atrito. A gente vai dividir didaticamente o atrito, onde eu tenho atrito cinético e atrito estático. O atrito cinético é aquele que aparece quando os corpos estão em movimento, um em relação ao outro. E o atrito estático é quando um corpo está parado em relação ao outro. É que vai manter um objeto grudado sobre o outro. Pode ser até uma superfície, né? Então, o atrito cinético é o atrito do movimento e atrito estático é o atrito do repouso, né? De ambos os corpos estarem parados um em relação ao outro, né? Então, o atrito cinético, eu vou dar pelo FATC, até escrever aqui, aparece quando um objeto desliza ao longo de uma superfície, ou seja, tem um movimento. Nesse caso, o atrito cinético ele vai ser uma força oposta ao sentido do movimento, o que significa que o vetor força de atrito tem sentido oposto ao vetor velocidade. Só que tem um caso que eu já vi em laboratório que a gente vai ver que não é 100%, isso aqui não é sempre não. Mas a gente vai pensar, até vou tentar fazer essa experiência mesmo à distância. E por fim eu tenho a força de atrito estática, né, que eu tenho falado aqui, né, que mantém o objeto grudado sobre a superfície e que o impede de se mover. Determinar a orientação da força de atrito estática é um pouco mais complicado do que encontrar a força de atrito cinética, né? O atrito estático aponta no sentido oposto àquele em que um objeto se movimentaria caso não existisse um atrito. Ou seja, ele tem a orientação necessária para impedir a ocorrência do movimento. Então, em relação a tudo que a gente trabalhou hoje, a ideia foi essa, né? Da gente rever algumas coisinhas que a gente trouxe da cinemática. Hoje a gente abre dinâmica, né? Para a gente terminar o semestre com dinâmica. Então, o que eu peço para quem não entrou na aula, quem entrou depois aqui na aula, que revejam esse vídeo. Esse vídeo, ele, quem está entrando aí sabe, esse tem um canal da própria instituição no YouTube. Eu tenho colocado, os outros professores têm colocado esses vídeos por lá. Tenho colocado no Google Sala de Aula. Tenho colocado também na plataforma da própria instituição, no Macad Web, para vocês verem esses vídeos, reverem sem moderação. Então, a gente está junto aí, termina a gravação dessa aula e
no fim vocês vejam esse vídeo depois aí, né, galera? Então, tamo junto aí. Primeiro semestre de agronomia da Faceária 2020